Sabe um ponto que a gente não falou aqui, cara? Importante também. Não sei se é o tema até que a gente pode colocar mais importante. Aonde não investir de jeito nenhum em 2025, Aonde não investir né? de jeito nenhum? Eu gosto Cara, disso. aonde não... Sabe, o além pessoal disso pode até aí botar nos comentários. Aonde não investir de jeito nenhum. Radioativo. É. O negócio E aí, radioativo. E aí vocês podem começar aí, né? Onde não investir eu assim. vou falar o óbvio. Não Tá. invista em COI. Não é uma boa. E agora é com vocês, porque eu só sei disso. Só porque eu nunca invisto em Eu COI. não faço ideia, cara. Eu não sei lá. Olha, eu acho que a primeira coisa é definir o que é investimento. Porque se você pega em pesquisa da Ambima, né, quando eles fazem lá Ah, o pesquisa cara com acha o que público... tigrinho é investimento. Exato, cara. Sério? Você vê lá que Acho. bet É renda extra. é o que o brasileiro julga que é investimento. Então o cara não tem tá dinheiro bom pra pagar a conta de água. A conta de água deu 100, ele tem 70, ele vai lá e bota numa bet, porque se o Cruzeiro ganhar, ele vai conseguir pagar a conta de água. Pelo amor de Deus, Inclusive eu vi muita cara. gente comparando bolsa com bet, que fala assim, ué, não é aposta? Os dois não são Tem apostas? gente que me fala isso. É totalmente diferente, cara. Né? Porque você tem dois tipos de trajetória, né? Trajetórias que dependem do caminho, que são independentes do caminho. O que eu quero dizer com isso? A vida é uma trajetória dependente do caminho. Você começa ganhando, você nasceu numa família rica, cara, a trajetória vai ser outra em comparação ao cara que não verdade. teve essa mesma sorte. Agora, um cassino, uma bet, é uma trajetória que independe do caminho. Você pode começar ganhando ou perdendo. No final, passando tempo demais lá, você perde. Já a bolsa é o contrário. Se você passa muito tempo na bolsa, vivo lá, você ganha. Porque se você é um cara que quer fazer uma seleção de empresas, você escolhe 10 empresas, você dá muito mal em 5, metade quebrou, que é uma coisa absurda de acontecer, né? Difícil. Você vai ver a deterioração da empresa, você pode vender e comprar outra. Até porque dinheiro não tem carimbo, você tem que ganhar dinheiro com aquela empresa que você comprou no começo, você podia estar errado, vai comprar outra. Agora, o ponto é, se as outras 5 se deram muito bem, multiplicaram muitas e muitas vezes, uma multiplicou 1000%. Cara, só aquela já pagou todos os prejuízos da sua carteira. Então, ao longo do tempo, quanto mais tempo você tem de mercado, melhor seu resultado. Quanto mais tempo você tem numa casa de aposta, numa bet, pior seu resultado, você quebra. Só que o brasileiro acha que bet é investimento. E até questionei a Ambima uma vez, eu falei, bom, se bet é investimento, então o maior influenciador de finanças não é o Charles, não sou eu. É o cara que faz lá o publi de bet, né? A Virgínia, o Gustavo Lima, acho que fazia também, o Neymar. Então são esses caras. Porque se isso é investimento... se o pessoal entende assim, são eles que são os influenciadores de investimento. Só que não é, né, cara? Isso aí é jogar dinheiro no ralo. Eu acho que no exterior, ativos estão muito esticados. Porque na hora da euforia as pessoas esquecem o preço-lucro, mas em algum momento ele sempre volta para uma média. O que é a média? É o lugar que ele sempre vai voltar. Então, na hora que a situação tá devastadora, uma crise, ele tá abaixo da média. E na hora da euforia, que todo mundo esquece como a economia funciona há 10 mil anos, ele ultrapassa muito. Então, lá fora, o que a gente enxerga? Ele ultrapassou muito a média. E aqui no Brasil, ele está muito abaixo da média. Só que na hora da confusão, as pessoas esquecem disso. Então, assim, cuidado com esse tipo de pensamento. Tente voltar sempre a entender o que está acontecendo. Então, aqui no Brasil... em relação ao juro, como eu acho que a coisa pode desandar um pouquinho antes de melhorar, eu fugiria de tudo que tem muita dívida, porque se o juro explodir, a inflação explodir, essa turma quebra. Você fala, tipo assim, ações... Empresas com endividamento. Porque o que acontece é o seguinte, a margem de todas as empresas já é carregada, né? A exceção de alguns produtos, a margem das empresas é baixa. Quando você começa a ter uma Selic no Brasil de quase 15%, que o dinheiro que você vai conseguir captar no banco ou com empréstimos é de 20%, 30% ao ano, que negócio que paga isso? As empresas não conseguem honrar sua dívida. Então, varejo e outras áreas começa a ficar complicado. Sempre analisem lá se tem uma dívida saudável, né? Então, cuidado. A empresa caiu 99%, as ações caíram. Mas agora pode ser que melhore. Não, tudo bem que pode ser que melhore, mas ela pode acabar também. Pode até não corrigir. Quando eu falo dívida saudável, gente, é quando a dívida ela é menor do que o caixa deles, tá? Então, quando você caixa vai olhar... líquido. Porque todo mundo vai ter dívida. Se você for lá no fundamento, todas as empresas vão ter dívidas, mas algumas não têm uma dívida saudável. Então, é que depende de quanto ela vai pagar nessa dívida também, mas exemplificando esse ponto usando uma varejista. Varejistas têm margens muito apertadas. Muito. Então vamos pegar um exemplo hipotético, que se você for pesquisar as varejistas, você vai ver que não é tão hipotético assim, né? Várias estão mais ou menos nisso, mas uma varejista que tem uma margem líquida de 1%, ou seja, de cada R$100 que a empresa tem de receita, o que sobra realmente no lucro líquido da última linha é R$1. Nossa, mas... Esse cara, Por que as pessoas compram empresas assim? Esse é o primeiro ponto, né?
Tem um cara que compra porque ele acha que a situação da economia vai melhorar, e aí se a margem dessa varejista subir 1 ponto percentual, pô, você pega um banco que tem margem de 25, vai para 26, não muda tanto. Agora você pega uma varejista que tem margem de 1, vai para 2, dobrou o lucro. Então o cara quer comprar porque ele vai pegar uma puta de uma porrada. Por isso que o Magazine Luiza lá atrás foi a empresa que mais subiu. Só que depois foi uma das que mais caiu. Que a margem aumentava, né? Porque aí quando você tem uma empresa endividada que o juro sobe, muita empresa emitiu dívida na época dos juros a 2%. Emitiu dívida indexada ao CDI. Só que quando o CDI sai de 2 para 14, cara, acabou com a margem da empresa, aquilo que era 1 entra no negativo e a empresa cai 90%. E aí vem o erro do investidor, que o Charles citou aqui. Que o cara vê cair 90%, igual com Americanas. Ele fala, agora é a hora. Porque a loja americana tá lá, o ponto tá lá, ela continua vendendo Kit Kat, continua vendendo barra de chocolate. Vou comprar porque não dá pra cair mais. Cara, Só não. que sempre dá. Cara, vou te falar. Sempre dá. Não, Sempre Perini, dá. se um cara entra na lojas americanas hoje e fala, eu vou comprar isso aqui, esse cara é doido, cara, porque as americanas estão abandonadas. Não tem como, cara. Ter Mas já essa... estavam, né? Só que. Eu não vi mudança. Minha opinião tá igual. Mas é uma empresa que antes da queda eu já não investiria. Depois da queda, por conta de uma fraude, aí não. você fala, cara, Não, né? você não sabe vale nem a se o número é pena. real, entendeu? Não, mas aí esse é o tipo de investidor que ele não tá pensando no longo prazo. Ele quer, cara, o dinheiro fácil. Vamos ver se vira. Ele tá em fórum de Vamos, discussão. Ele tá quer em dobrar o grupo dinheiro de- dele. Ele de quer dobrar o dinheiro WhatsApp. dele em um ano. Tanto que a gente tava